A imagem de um objeto forma-se a 40 cm de um espelho côncavo com distância focal de 30 cm. A imagem formada situa-se sobre o eixo principal do espelho, é real, invertida e tem 3 cm de altura. Letra A. Determine a posição do objeto. Letra B. Construa o esquema referente à questão, representando objeto, imagem, espelho e raios utilizados, indicando as distâncias envolvidas. Então aqui nós temos um probleminha sobre espelho esférico. O espelho é côncavo, que significa que nós temos um foco positivo. Um outro detalhe aqui que fala que é invertida, então sabemos através disso que pelinha também é positivo, certo? Além disso é fornecido o valor de altura da imagem, 3 centímetros. Bom, para determinar a posição do objeto, que é o item A, nós precisamos então aqui aplicar diretamente a equação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P', F de distância focal, P de distância do objeto ao espelho e P' de distância da imagem ao espelho. Bom, para desenvolver o cálculo aqui, então nós temos a distância focal positiva, 30 centímetros. Com a informação de que a imagem é real e invertida, a gente sabe que P' também é positivo. Nesse caso, então, 1 sobre 30 igual a 1 sobre P mais 1 sobre 40. Observe que não existe a necessidade de transformar parâmetros. Basta aqui que a gente entenda que se estamos utilizando centímetros, vamos obter o valor de P também em centímetros, tá? Então aqui é apenas um cuidado de não misturar aqui unidades, porque às vezes acaba aparecendo alguns probleminhas que mistura centímetros com metros, centímetros com milímetros, então tem que tomar esse cuidado, tá? Mas não há necessidade de deixar no sistema internacional. Nesse caso aqui, para isolar P, eu vou passar 1 sobre 40 para o lado esquerdo, então ele vai subtraindo. Eu fico com 1 sobre 30 menos 1 sobre 40 igual a 1 sobre P. O mínimo entre 30 e 40 é 120. Então, nesse caso, observe aqui, ó. Primeiro mínimo 120 lá no denominador. Aí eu pego e divido. 120, primeiro por 30. Isso dá 4, multiplico pelo numerador. 4 vezes 1 é o 4 que você vê aqui. 120, agora divido pelo 40, que dá 3. Multiplico pelo numerador, que é 1, fica 3. Por isso, 4 menos 3. Observe que aqui, multiplicando cruzado, então, 4 menos 3 é 1, multiplico por P é P, 120 vezes 1 é 120, ou seja, a distância do objeto até o espelho é de 120 centímetros. Ele está colocado 120 centímetros na frente do espelho. Bom, o item B, ele pede para construir o esquema referente ao objeto, imagem, espelho, com as distâncias envolvidas e tal. Então, antes disso, eu vou calcular aqui a altura do objeto, porque ele me forneceu 3 centímetros a altura da imagem. Para isso, eu utilizo I sobre O, I, altura, tamanho da imagem, tamanho do objeto, distância da imagem ao espelho, distância do objeto ao espelho. Observe que a nossa incógnita é o O. Então, 3, o sinal negativo aqui, por que foi colocado negativo, né? Para você entender. Porque como a imagem é real e invertida, a ampliação nesse caso é negativa. Então, e o I sobre O ele representa essa ampliação. Então eu coloquei aqui negativo, 3 sobre O. Cuidado que aqui não é 0, é O. Menos 40, esse menos aqui é da própria equação. O 40, então, é o nosso P', 120 é o P que nós descobrimos. Observe que, ó, ambos negativos, isso aqui se torna positivo. Eu posso simplificar 40 com 120. O 120 é o triplo, então aqui fica 1 e 3. E aqui basta multiplicar, ó, 3 vezes 3, que dá 9. E O vezes 1, que dá O. O igual a 9 centímetros. Agora, quanto à construção, eu já vou pôr o desenho pronto aqui, vou explicar. Então, no item B, observe aqui, ó, o espelho. Os risquinhos atrás é a parte opaca, a parte refletora não tem risquinho algum. Vértice, foco,
centro de curvatura. Então, os valores aqui de medida estão fora de proporção, tá? É apenas uma representação. Então, aqui está o nosso objeto com a sua respectiva altura que a gente calculou ali, 9 centímetros. E para construir a imagem, eu usei aqui 2 raios. O primeiro sai paralelo ao eixo principal, depois que bate no espelho, reflete passando por sobre o foco. Então, é o que você vê aqui, ó. Partiu é boa, né? Partiu, bateu no espelho, partiu paralelo, bateu no espelho, passou por sobre o foco. E o segundo raio, observe que ele passa sobre o foco e faz o contrário do primeiro. Passou sobre o foco, bate no espelho, reflete paralelo ao eixo principal. No encontro dos raios refletidos, nós temos aqui a nossa imagem que a gente sabe que tem 3 centímetros. A distância que o objeto fica do espelho vale 120 centímetros. A distância que a imagem fica do espelho, 40 centímetros. Como ambos os valores são positivos, tanto o 120 como o 40, significa que o nosso objeto e a nossa imagem, ambos estão à frente do espelho. E essa foi a nossa questão de hoje aqui no Physics in Box. Se você gostou, deixa aí um like para nós, isso aí ajuda muito o canal, isso aí fala para o YouTube que esse canal é bacana, que ele ajuda muita gente e que ele deve mostrar aí para mais pessoas, certo? Se tiver dúvidas, coloca nos comentários e também você pode compartilhar com seus amigos se souber que eles estão precisando desse conteúdo. Muito bom ver você por aqui, eu vou te aguardar no nosso próximo vídeo. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicsinbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physics in Box e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.